Olá, seja bem-vindo ao Legal e Atual, o programa da TV Assembleia que mergulha no universo jurídico e nos temas do nosso dia a dia. Aqui, abordamos questões de direito com profundidade, mas de um jeito acessível, pensando em toda a sociedade. Além de temas variados da atualidade, sempre trazendo entrevistas com especialistas e personalidades. No estúdio, uma entrevista com o chefe Eduardo Salgueiro, grande chefe de cozinha, e o assunto, é claro, são dicas de alimentação para a ceia de Réveillon. O Legal e Atual está no ar. Belo de se refletir. Outro dia me disseram que o amor nasceu aqui. Saio de trás do sol com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. Saio de trás do sol com um jeito de guri, tanto novo como leve. O amor nasceu aqui. No programa de hoje, o nosso assunto é ceia de Réveillon. E quem está aqui para conversar com a gente é Eduardo Salgueiro, chefe de cozinha, gerador de demandas da Vigor, conceituada marca de gêneros alimentícios e produtos para restaurantes. Ele vai falar sobre sua experiência profissional e dar dicas de como preparar uma ceia de Réveillon acessível. Seja bem-vindo, Eduardo, ao Muito obrigado, Legal e Atual. Sérgio, eu que agradeço. Eduardo, como foi que a culinária entrou na tua vida? Bom, a culinária entrou na minha vida, acho que como muitos chefes de cozinhas e pessoas afins do ramo. A partir de uma relação familiar. Minha mãe sempre foi uma cozinheira de mão cheia e a gente sempre se reunia em volta da mesa, sempre tinha alguma comida, alguma invenção. E aí a gente foi crescendo em volta de um fogão, né? Inclusive, quando eu já estava pentelhando muito ela me entregava uma faquinha de serra, qualquer coisa para eu começar cortando, que já era para não dar muito trabalho. E assim, a gente foi aprendendo, se especializando, e eu tomei isso como um hobby que se tornou profissão. Tua mãe tinha restaurante, não era isso? Teve. Minha mãe teve um restaurante. Um dos que eu me lembro foi o Vinhadalho, ficava ali na Coama. Depois ela foi arrendatária da AREC, Associação Recreativa da Semar, lá no Olho d'Água. E ali sim, eu já era mais velho um pouquinho, meus 8 anos, e ali a gente já participava das panelas. E aonde foi que você fez treinamento para chefe? Você fez ou você se tornou chefe pelo exercício da função? A gente vai treinando sempre, né? Inclusive aqui em São Luís, um ateliê que me ajudou muito foi o ateliê Donana, que é do Grupo Mateus, hoje é um ateliê gastronômico, e ali a gente fez muito treinamento, dentre eles com o chefe Melchior, que é considerado pela revista Veja a melhor feijoada e a melhor caipirinha do Brasil. É mesmo? Tá aqui no Maranhão? Ele veio dar treinamento aqui no Maranhão. Tá. Eu já ia procurar. Os restaurantes dele ficam no ABC Paulista, né? Aí a gente fez treinamentos de feijoada, a gente fez treinamentos de caipirinhas, dentre vários outros treinamentos, assim como risotos, comidas italianas, peruanas, árabes. E aí a gente vai passando um pouquinho por todas as cozinhas, né? Eu, particularmente, você sabe que eu gosto muito de cozinhar, né? Mas eu não tenho a técnica das preparações, fazer aquelas montagens de prato bonito. Eu costumo dizer que eu sou cozinheiro de glutão, né? E eu aprendi com a força do hábito, né? Eu vi, assim como você, eu via minha mãe fazer quando novo. Quando eu viajei para estudar em Brasília, eu precisava comer, então, vez por outra, eu ligava para ela para perguntar alguma orientação. E tinha uma amiga, Adriana Assis, que ela levou um livro, acho que era Severina Quebra-Galho, alguma coisa assim, que ensinava várias coisas. E aí a gente ia testando. E eu acabei aprendendo assim. Acaba sendo uma comum, né, entre as pessoas que atuam na cozinha, né? Ainda que não profissionalmente. Exatamente. E assim, quando a gente entra para os treinamentos mais técnicos da gastronomia, a gente só tem explicação do que os nossos avós, as nossas avós faziam. Basicamente, a técnica da cozinha, ela explica o porquê se fazer daquela forma. Vou dar um exemplo bem besta. O mineiro, por exemplo, ele tem mania de botar um açúcar para queimar na hora de fazer o frango. E depois de muito tempo foi se entender que o caramelo, ele é um colorante natural.
E aí ele coloria, deixava o frango mais amarelinho, mais bonitinho, né? Porque lá eles não têm a mesma cultura do coloral, como a gente tem aqui. Então, assim, basicamente, claro que técnicas são muito importantes, a gente vai aprendendo cada vez mais, mas não esquecendo das raízes e da tradição culinária. Aqui no Maranhão, você falou em coloral, eu me recordei que muitos anos atrás, eu acho que na década de 60, foi criado aqui no Maranhão o Projeto Colônia. O Projeto Colônia se destinava a colonizar a nossa pré-Amazônia, a região da BR-135. Então, naquela época, as pessoas recebiam um lote de 50 hectares para que eles fizessem o beneficiamento do lote e plantassem exatamente o urucum, que é a planta que dá origem ao coloral. Exatamente. E que é tão forte na nossa culinária. É muito forte, na culinária do Nordeste como um todo. É tão forte que muitas das nossas farofas nordestinas levam coloral. E quando você vai para uma culinária mais sulista, já eles acham estranho um pouco, porque que a farinha está mais avermelhada, eles já estão mais acostumados com uma coloração mais natural. Então, assim, são esses produtos que transformam nossa cozinha nordestina tão rica. É incrível como nossa culinária é rica. Eu que sou aqui da região de Santa Rita, né, colocar coloral na farinha, para mim, é uma agressão histórica, porque nós temos um purismo com a preparação da nossa farinha em Santa Rita. Para você ver, na minha propriedade rural, nós temos um forno secular de cobre, que considera-se como um daqueles que fazem a melhor farinha na região. E aí os nossos mexedores de farinha, os nossos assadores, queimadores, como eles dizem, eles acabam por ter uma técnica própria e, quando muito, usa uma manteiga para dar aquela coloração amarela, mas corante para a gente ali é impensável, dentro da nossa tradição da famosa farinha de carema, que se tornou mundialmente conhecida. Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção, Eduardo, é que a base da culinária normalmente me parece que é a mesma, né? O sofrito acho que é o elemento base, né? Que é aquele que vem, você dá o famoso refogado. Exatamente. É uma culinária bem básico. Inclusive, tocaste num ponto legal, que a gente sempre fala um pouquinho da história da gastronomia. Legal, viu? Legal e atual. E aí, é bem legal e muito mais atual do que imagina, porque a gastronomia, ela se dá por etapas, ela ganha essa parte de etapas a partir de um militar. Então, é onde ele coloca essas etapas. Antigamente se cozinhava de qualquer jeito, né? Cada um tinha seu modo de fazer, ainda tem, claro, mas ele na França, por isso que o berço da gastronomia é a França, que ele coloca etapas. É ele que inventa o mise en place, é ele que vai entender o que cada hora vai ser utilizado, por que isso é colocado num momento do cozimento, por que isso é colocado em outro. Ele começa a trazer as receitas. E aí se faz o berço. Mas, assim, os primeiros passos, eles sempre são muito parecidos. E é muito bacana quando a gente faz esse percurso cultural em várias culinárias e a gente vai vendo a diferença de cada uma. Vou dar um exemplo também. A culinária inglesa, os temperos são à mesa. As pessoas não temperam a comida antes. Se tem uma variedade de condimentos em cima da mesa e a carne, por exemplo, ela só é assada, ou ela só é frita, só é cozida. Negócio sem graça. Exatamente. E aí, quando vem, a gente tempera, coloca a pimenta que quer, o sal que quer, enfim, faz o condimento. Eu, particularmente, gosto de temperar antes. Para mim, tudo, quanto mais tempo temperado, mais gostoso. Eu, recentemente, eu me deparei com um tempero que eu não conhecia e passou a integrar a minha culinária, que é o tempero baiano. Eu gosto muito de usar o tempero baiano. Não me agrada muito aquele tempero Ana Maria, ou é do Guedes, ou aquele amontoado de misturas, não me agrada muito o paladar. Mas um lemon pepper, vez por outra, e a base do nosso famoso tempero seco e do tempero baiano me agrada bastante. Desses temperos, aí fica até uma dica para quem está nos assistindo, sempre que você for comprar qualquer tipo de tempero, sempre dá preferência a comprar temperos desidratados e não em pó. Porque o em pó, geralmente, ele leva amido de milho. E isso pode mudar a cocção e a textura de caldos e molhos. Então, sempre que você for procurar os temperos, procure os que têm mais desidratados do que em pó. Eu gosto, por exemplo, em se tratando do tempero seco, eu gosto de pedir para moer na frente.
Porque aquele que é moído na hora, ele faz toda a diferença na preparação. Até mesmo no deslocamento para casa, você vai sentindo o aroma forte e aquilo reflete na comida. Com certeza. Quanto mais fresco, todo tipo de matéria-prima para sua comida você tiver, melhor. Claro que no dia a dia, cada vez está mais corrido, você às vezes quer fazer um arroz, não vai querer espremer um alho na hora e acaba comprando um desidratado, um tempero pronto. Não tem como a gente fugir das praticidades da vida. Mas sempre que for fazer, quanto mais in natura, quanto mais natural for o tempero, melhor. Eduardo, depois que você participou dessa formação básica aqui, qual foi o seu destino na culinária? Porque eu sei, por exemplo, de um dado momento da sua carreira que você esteve trabalhando no Rio de Janeiro. Foi o tempo que eu tive à frente da instituição Cristo Redentor, da parte de gastronomia, da instituição católica, onde a gente fazia, além de todos os jantares que tinha no Alto do Cristo Redentor, até algumas recepções a gente fazia, e também estava à frente dos projetos sociais. Tanto que lá foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um jantar para os refugiados do Rio de Janeiro, que estavam chegando, e a gente estendeu o projeto para as ruas, para as pessoas em situações de rua. E nessa data foram entregues 250 refeições natalinas no Rio de Janeiro, com mais 120 sendo servidos no local. Então foi um grande evento, a comunidade ajudou muito e toda a sociedade abraçou. Tanto que quando eu volto para São Luís, eu faço a ceia natalina, a ceia solidária, que é com pratos de Natal, né? Você teve um período que você participou ativamente do programa do nosso querido Zé Cirilo, né? Foi. Você tinha um quadro de culinária no programa. Conta como é que foi essa experiência. Foi uma experiência incrível. A gente tinha o quadro Segue Eu, do Zé Cirilo, e a gente, além de fazer gastronomias, a gente viajava muito. E aí, o que eu aprontava? Sempre que a gente estava em algum local, eu fazia comida ali. Levava um fogãozinho de uma boca, ou então assava uma carne, e a gente ia fazendo essas comidas. E sempre aproveitava para conhecer técnicas e temperos daquela região. Eu fui parar uma vez dentro de uma tribo indígena, comi uma carne assada enterrada de não sei quantos dias. Então, assim, foram... Pelo menos disseram de que era. Não, eu também não quis perguntar. O que os olhos não vê, coração não sente. Eu não quis perguntar, mas estava boa, muito boa. E quanto tempo durou essa experiência? No Zé Cirilo foram ali 2 ou 3 anos com ele. E ali foram várias histórias engraçadas. Logo que comecei a apresentar com ele, o Zé Cirilo tem um tempo ímpar de apresentação, de televisão. E ele me ensinou muita coisa. Então, assim, foram momentos incríveis. Um grande abraço, Zé. Eduardo, nós vamos fazer um rápido intervalo e fica para o segundo bloco a surpresa que nós preparamos para os nossos telespectadores, que o chefe Eduardo Salgueiro vai dar uma dica aqui interessantíssima para o Réveillon da sua casa e da sua família. Daqui a pouco nós estaremos de volta com o programa Legal e Atual. Estamos de volta com o programa Legal e Atual na TV Assembleia. E o nosso convidado no estúdio é Eduardo Salgueiro. Eduardo, agora o que todos estão esperando, que é a surpresa que você preparou para a ceia de final de ano, a ceia de Réveillon. Que é a parte boa de toda a culinária, né? Que é a prática. Vamos lá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai montar um prato rápido. É o salpicão, que é muito conhecido e muito tradicional em todas as ceias. Salpicão de frango? De frango, tá? E aí, para quem vai fazer em casa, pode fazer com frango defumado, pode, enfim, inovar também. Né? Mas é um prato que combina muito com o final de ano. Muita gente faz, tanto no Natal quanto no Ano Novo. E é um prato praticamente completo, né? Completo. Ele já vai ter bastante proteína, carboidratos, é um prato equilibrado. E é um prato frio, uma salada fria, né? Então ele é muito versátil. Então vamos lá? Eu vou só colocar os ingredientes que a gente já cortou e ralou. Aqui está indo cenoura, maçã, azeitona. E aqui, batata e presunto. Então...
não pode faltar um bom requeijão. Esse requeijão que você está usando é o tradicional. Tradicional, requeijão tradicional. Que é da empresa que você representa hoje, que é a Vigor. É a Vigor. É um requeijão muito, muito bom, que tem uma boa consistência. É um requeijão mesmo bem cremoso. Uma é suficiente? Uma é o suficiente. Aqui, basicamente, é uma medida do requeijão. Eu vou até usar o próprio copinho. E aqui, uma do creme culinário, que também é da Vigor. Esse creme culinário, para quem não tiver em casa, ele pode ser substituído por algum item? Pode ser substituído pelo creme de leite. Creme de leite. Creme de leite. Então, para vocês que estão acompanhando, pode ser o creme culinário, esse aqui é da Lego, e você pode utilizar o creme de leite de sua preferência. O importante é que você possa aliar a textura do requeijão com a liquidez do creme para que você possa ter um sabor apropriado. E aqui a gente vai usar uma maionese. Maionese não tem medida, vai mesmo do seu gosto. A gente chama na gastronomia de quanto baste. Então aqui ela basicamente... Isso aqui é no famoso olhômetro. É. É que se você gostar muito de maionese, você acrescenta mais. Se gostar menos, acrescenta de menos. O importante é que tenha o item. E aqui... Mas vocês podem observar que, por enquanto, o que foi utilizado são produtos de fácil acesso, são frutas, são batata, cenoura e de acréscimo para a textura, o creme de leite, ou o creme culinário, o requeijão e a maionese. Aqui eu vou acrescentar um item que é confusão de final de ano, que é a uva passas. Ame ou odeie. Eu, particularmente, toda vez pedia para tirar o meu antes. E aqui também, quanto baixa, aí vai do gosto de cada um. Como a gente não está com cana. A mãe dos meus filhos, se não tiver, ela tem até um treco. Ela gosta demais. Eu só fico preocupada quando o pessoal acha que uva passas é acompanhante de tudo. Aí vai na farofa, no peru, no coibaí. Aí fica doído. Mas, por exemplo, dá um enfeite bonito no arroz, por exemplo. Sim. Se você quiser fazer um arroz branco e sem acrescentar muita coisa, você pode colocar só como item de embelezamento do prato a uva passa. Exatamente. E aqui, vou só servir mais um pouquinho aqui de milho. Esse caso específico aí não é Vigor, aí é predileto, é a gosto, né? A gosto do cliente. A gosto do cliente. O predileto eu gosto muito desse milho. Ele é um milho que já vem pré-cozido e ele não tem tanto líquido. Vê que eu virei aqui, ele não tem muito líquido. Você vê que gosto é um negócio interessante, né? Eu, particularmente, durante minha vida inteira, eu tive restrição ao milho e à maçã. Com o tempo, eu fui aprendendo a comer. A gente aprende. Eu passei muito tempo tendo dificuldade de comer comidas agridoces, por incrível que pareça. Não gostava muito. Só que aí, com o tempo, a gente vai estudando e começa a entender o equilíbrio dos sabores, aí começa... Vai testando. Vai testando. Né? Vai montar aqui? Eu vou montar aqui rapidinho essa tigela. Posso tirar isso aqui? Pode. Até porque a gente vai ver que é um prato que você faz muito rápido. E aqui, ó, é um prato que fica muito colorido. É um prato muito bonito. Ele fica bonito. Chama atenção em qualquer mesa. E é um prato que, inclusive, aqui, ó, a gente misturou poucos ingredientes. E olha o tantão de travessa que ele deu aqui. Ainda sobrou bastante. Ainda sobrou bastante. Para uma segunda preparação. Ele é um prato um prato único. Você serve uma salada dessa. Eu muitas vezes janto esse tipo de salada. Misturo macarrão parafuso, faço mais proteínas para equilibrar carboidrato e proteínas. Cabe então, um assim, azeitezinho? Cabe um azeite. Para quem gosta. Para finalizar, azeite, esses temperos eu prefiro mais ao prato. E aí cada um, até porque se você vai guardar... usa se gostar, né? E assim, você vai guardar o prato, não comeu tudo na ceia, quer deixar para o dia seguinte. Aí aqui para finalizar... Que é opcional, né? Que é opcional. Palha. Eu só gosto... aqui uma herói da resistência que pulou. Né? Eu vou guardar. Que ia escapar. Queria fugir, danada. E basicamente, tá pronto. Vai dar uma espalhada? Vou dar só uma espalhadinha aqui. Pronto.
E agora chegou a parte mais importante, Sérgio. Você vê que uma coisa simples acaba se tornando um prato de fácil acesso a qualquer pessoa e muito bonito, embeleza qualquer mesa. E nada mais atual, graças ao nosso programa legal e atual, do que um prato como esse para ser de Réveillon. Com certeza. E aí vai a dica, você pode incrementar com mais coisas, como eu falei, pode usar um frango defumado, acompanha muito bem um Não, pernil de frango porco. não pode no Réveillon, porque frango cisca para trás. Tem Então que ser pode coisa usar- que pode faz usar- para frente, pode que usar cisca para frente. a Fuça carne- para frente. a- Carne de porco, Carne de porco, bacalhau. desfiada, bacalhau. Bacalhau, gente, é uma técnica de salga. Qualquer peixe salgado, desfiado, pode ser utilizado como bacalhau. A nossa famosa baixada maranhense, a jabiraca. A jabiraca. Na região amazônica, nós temos o pirarucu, Pirarucu. que é fartamente utilizado como bacalhau. E aqui a gente vai servir um prato e eu vou chamar o nosso querido, poderoso chefinho para experimentar, o influenciador digital, para experimentar o nosso prato, Sérgio. Aí vai dar aprovação dele. Ah, então vamos ver se prestou mesmo. Vamos receber aqui no nosso programa o Sérgio Henrique, que é digital influencer, aluno do Colégio Santa Teresa, que vai experimentar a preparação aqui do chefe Eduardo Salgueiro. Atenção, no semblante dele que vai dizer tudo. Que pro chefe é a melhor coisa a melhor que tem, parte é ver todo mundo comendo em volta da mesa. Tá bom, fazendo inveja. Ora, que bom. Tá aprovado? Não pode falar de boca fechada, de boca cheia. Tá bom, pá. E assim, você vê que o programa legal e atual acaba por prestar mais um auxílio para a sociedade. Trouxemos um prato simples, de visual agradável, de baixo custo e que vai fazer toda a diferença nesse momento tão atual que se avizinha, que é justamente a festa de Réveillon. Eu espero que nós tenhamos atendido a sua expectativa e gostaria de agradecer ao chefe Eduardo Salgueiro, que esteve aqui conosco e que eu espero que volte. E vamos fazer mais coisa, trazer um pouco da nossa culinária, né, para todo mundo. E eu agradeço poder estar aqui, dividir esse conhecimento com vocês. E assim a gente fica no programa Legal e Atual. Para vocês, boas festas e um feliz 2025. No ano que vem, nós estaremos de volta com o programa Legal e Atual. Boas festas!